E aí, caros amigos do iDicas, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Hoje nós vamos ver como a gente pode fazer rapidamente esses sparks aqui, esse efeito, utilizando os shape layers. Então vamos lá, vou criar uma nova composição, chamar essa composição de sparks. Deixar com o preset aqui, HDTV 720, 6 segundos. E vamos começar a fazer o primeiro spark. Para isso, novo shape layer, vamos abrir aqui e vamos adicionar um retângulo. Esse retângulo a gente vai também adicionar aqui um fio para ele, colocar branco, momentaneamente branco, depois a gente vai mudar. E vamos aqui mudar o tamanho dele aqui para 5 e cerca de 50. Pode ser mais, pode ser 8 aqui. E aumentar também aqui o roundness, para que a gente tenha esse shape aqui. Se a gente ver aqui, a gente vai ver que são vários, a gente isolar aqui um deles, são vários esse mesmo shape que a gente acabou de criar, vários com tamanhos diferentes, cada um deles também saindo numa posição diferente. Para colocar vários, é possível utilizar o repeater, que vai repetir essa forma várias vezes, o número de cópias que a gente tiver aqui. Mas para fazer com que essas cópias fiquem que nem aqui, elas basicamente formam como se tivessem um círculo imaginário aqui, e elas vão do centro para fora. Para fazer isso, a gente vem aqui no repeater, vamos tirar a posição. Se a gente mexer aqui no rotation, a gente consegue deixar eles perfeitamente divididos numa espécie de círculo imaginário. Eles estão girando exatamente iguais. E se a gente mover aqui, ó, a gente já pode ter uma ideia de como que a gente vai fazer para animar esses elementos. Só que, para que eu não precise ficar fazendo as cópias aqui e depois mexendo aqui na rotação, a gente vai colocar uma expressão aqui nessa rotação. Então, segurando Alt, a gente pode clicar no Rotation, colocar 360, que é o valor de uma volta, dividido pelo número de cópias. Assim, se a gente for fazendo várias cópias aqui, ele já vai dividindo todas elas igualmente vamos dizer, nesse círculo imaginário. Vamos colocar aqui 12 cópias. A única coisa que não pode fazer é zerar essas cópias, porque daí dá um erro no After, porque ele não consegue dividir nada por zero. Então, se acontecer isso, vocês precisam colocar o número de cópias de novo aqui e ativar a expressão. Feito isso, colocar a posição mais para fora para eu ver essas cópias. Nós vamos adicionar um outro content bastante interessante, que é o Wiggle Path. Vou colocar ele depois do repeater. Veja que ele faz com que esse path ele fique todo distorcido. Ele faz exatamente o efeito da expressão wiggle. Ele faz vários números aleatórios e se a gente for aqui, ele fica inclusive se movimentando. Eu não vou querer movimento, então eu posso colocar aqui em 0. E na correlação eu vou colocar 100, porque eu quero que todos eles sejam parecidos, mas com tamanhos diferentes. E o detalhe, vamos diminuir para 1, vou colocar aqui em Smooth. Além desse wiggle, existe um outro wiggle chamado Wiggle Transform. Esse wiggle faz com que as posições, o tamanho e a rotação sejam diferentes nesses paths. A gente vai conseguir que cada uma dessas cópias esteja numa posição diferente. Para isso eu vou zerar aqui os segundos, porque a gente não quer nenhum tipo de variação. Eu posso colocar aqui na escala de 70 e agora eles estão com tamanhos diferentes, que vai dar essa ilusão de que eles estão se formando com tempos diferentes. Vocês viram que é muito fácil formar esse efeito com os shape layers. E para animar, a gente pode animar os position e os size.
Aos 10 segundos eu vou colocar um keyframe no size. Vou lá para o começo, apertando I, colocar um keyframe aqui e o size todo em 0, para zerar o tamanho dele. Vou mais 10 frames a partir desse do centro e vou fazer o movimento. E quando eu chego no tamanho que eu achar ideal, eu posso simplesmente zerar aqui de novo. Então, selecionando os dois keyframes, colocar aqui em Easy. Vamos aqui nas curvas, editar essas curvas, pedir para mostrar só elas. Vamos deixar essa curva para que tenha uma grande aceleração no começo e vá reduzindo. Aí a gente vai ter um movimento conforme essas partículas, vamos chamar assim, vão indo para fora, elas vão desacelerando e vão diminuindo de tamanho. Agora que a gente tem agora que a gente tem esse primeiro Spark, vou mudar a cor dele, colocar aqui com a cor laranja, vou duplicar ele aqui, colocar com a cor vermelha, e eu posso vir aqui nos contents, esses que não tem animação nenhuma, eu posso simplesmente por exemplo, vir aqui e colocar 50 para ter uma diferença nos tamanhos e uma rotação diferente daquele primeiro nesse Wiggle Transform aqui. E então eu vou ter dois tipos de Spark diferentes acontecendo em momentos diferentes. Posso duplicar de novo, posso fazer isso quantas vezes eu quiser, transformar aqui em branco e mudar aqui. Posso colocar, por exemplo, 10 e 10, que aí eu vou ter umas espécies de bolinhas ali. Posso aumentar o número delas no repeater, posso colocar 15 ou 20. E eu vou ter vários tipos de Spark diferentes, eu posso ficar fazendo isso, fazer com vários deles. Para mim, no meu caso já está bom. Vou só diminuir aqui o tamanho da comp, apertar N aqui e dar um trim, para deixar ela com o tamanho trecho aqui que eu tenho animação. E aí eu posso, com esse Spark aqui, criar uma nova composição. Só mudar o nome dela aqui no Command K, vou chamar ela de main comp e colocar aqui de novo com uns 6 segundos. O Spark já está aqui. Eu posso duplicar ele agora, mudar de posição, colocar mais para cá, duplicar de novo. E o legal é que você pode vir aqui procurar um Hue e Saturation, jogar aqui em cima, e aqui no Master Hue você pode ir mudando a cor. Por exemplo, colocar um azul aqui, duplicar também, mudar de posição, fazer vários deles. Aí eu posso pegar os 4 aqui, jogar aqui pra cima, colocar mais uma vez, deixar eles mais no centro aqui da comp. E aí vamos escrever aqui A, só colocar em semi-bold, aumentar para 150, colocar aqui no centro. Só vou limitar aqui com Alt, abre colchete, abrir o S e o Rotation, apertando as S e R, usando o Y vou colocar esse ponto aqui no centro, e vou fazer aqui uma modificação nela, girar aqui e colocar em 0. Nesse ponto aqui eu vou colocar em 10 e 110, e aí 5 frames para frente eu vou colocar em 95, aqui em menos 5, mais alguns frames para frente, 102,5, 2,5, mais uns frames para frente, 98,75, aqui menos 1,75. Por fim, boto em 100% aqui e o rotation em 0. Seleciono todo mundo, easy, só marcar aqui, e eu tenho uma animaçãozinha aqui do A,
crescendo e daí ele fazendo aquele efeito de bounce. Vou mostrar para vocês aqui a curva, como é que ela fica. Eu faço um movimento que vai o 100% aqui, vai para cima do 100%, diminui para baixo do Z e faz a curva vai perdendo velocidade. Agora eu posso duplicar esse aqui para E, colocar aqui do lado para fazer o E também. Então a gente vai ter os dois aqui prontos, não precisa ficar animando cada um deles. E também vou duplicar aqui e escrever dicas, só vou diminuir para 90 e aqui para itálico, posicionar ele aqui e daí vou duplicar de novo aqui os meus Sparks, só vou deixar eles mais espaçados de novo, um para um canto, outro para o outro, um mais aqui no centro e esse primeiro aqui também. E tá aí a animação. Só vou colocar mais um Spark aqui bem no finalzinho, vou colocar um aqui e outro aqui nesse canto e tá feita a animação. No projeto vocês vão ter esse exemplo que a gente montou aqui e também o exemplo original do tutorial com os tratamentos aqui em cima, mas o que eu queria mostrar para vocês é como fazer o Spark, mostrar como vocês poderiam montar ele e como fazer algumas pequenas alterações para ter vários tipos diferentes desses Sparks, e vocês podem dar mais uma estudada no projeto aqui, no projeto original, o projeto final. Era isso aí que a gente tinha para apresentar para vocês nesse tutorial. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial e não deixe de compartilhar ele com os seus contatos aí para que cada vez mais a gente possa crescer junto com vocês. Valeu?